Chegamos então na semana de número 16, estudo 16. Olha só que bênção! Passamos então da metade do nosso ciclo e hoje nós iniciamos uma nova decisão, a decisão de obedecer. Você, durante o ciclo, você vai ser incentivado a estabelecer na sua rotina, na sua vida, na sua disciplina diária, 8 decisões. Tomar essas decisões e vivê-las. A primeira delas, admitir. A segunda, confiar. A terceira, entregar. A quarta decisão, depender. E hoje, a quinta decisão, a decisão de obedecer. Cada uma dessas decisões traz implicações sérias para essa pessoa que nós estamos nos tornando ao longo desse ciclo e vamos estar construindo ao longo da nossa vida, porque aquilo que nós aprendemos no CR, se você está fazendo pela primeira vez, eu te digo, vai seguir com você. São decisões com as quais você vai estar lidando ao longo da sua vida. Elas todas são decisões que são bíblicas, né? Elas estão amparadas na palavra. Então, nós não podemos dizer, é só para o Celebrando a Recuperação. Não, de nenhuma forma. Todas as pessoas, na verdade, precisam trabalhar essas decisões na sua vida para serem pessoas melhores, mas especificamente tratando da questão da recuperação de traumas, vícios, maus hábitos, né, do aprender a lidar com as bagagens emocionais que nós carregamos, nos tornarmos uma melhor versão. Então essas decisões, elas trazem um aspecto assim bem particular para esses objetivos, para esse objetivo da recuperação. Então, dentro da decisão número 5, a decisão de obedecer, você vai declarar: eu vou obedecer. Claro que isso tem um custo. Essa declaração, assim como eu vou admitir, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou depender, tem um custo. Obedecer também tem um custo. Mas a palavra de Deus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 21, diz assim, Jesus falando: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E Jesus estabelece então uma relação entre obediência e amor ou amar. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Há uma relação que está estabelecida pelo próprio Deus. Jesus declarando: se me ama, me obedece. Se me obedece, me ama. Então, obedecer é uma decisão que envolve, como eu disse, um custo. Um custo. Porque vamos ter sempre, se nós quisermos, diferentes justificativas para nós não obedecermos. E é por isso que no início dessa decisão, dessa nova decisão, o tema do nosso primeiro estudo sobre esta decisão é justamente esse: destrua as justificativas. O que é que você tem construído na sua mente? O que é que você tem construído aí na sua maneira de pensar, de elaborar sua conduta, que na verdade são justificativas para não obedecer? Eu lembro que na minha relação como filha, na minha relação com a minha mãe, né, a maior autoridade que eu conheci na minha criação, eu não fui criada com pai, então a minha mãe era alguém que ela, como a maioria das mães, em muitos momentos, mas a minha, assim, ela tinha um rigor nisso, em que ela dizia assim: apenas me obedeça. E não tinha muito assim, mas por quê? Porque eu estou mandando. O motivo era esse. Mas eu lembro que eu tinha sempre muitas justificativas para não obedecer. E nós, o ser humano, ele essa capacidade que nós temos de estabelecer justificativas para nós não fazermos alguma coisa é muito grande. Então, nós precisamos, dentro dessa decisão, destruir as justificativas. O que é uma justificativa ou o que é se justificar? Então, vamos lá.
Justificar-se não é apenas se esconder, é esconder o erro em si, é não querer tratá-lo, é fugir da resolução, é a escolha da continuidade de relacionamentos rompidos. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, apenas com quem se arrepende. É muito sério tudo isso. Dentro do CR, dentro daquilo que nós estamos trabalhando, de princípios de recuperação, defender justificativas é exatamente você buscar o caminho de se esconder, de não querer tratar os erros, de fugir das resoluções. Então, quando você toma a decisão de obedecer, você rompe com as justificativas que você deu até aqui para fazer ou para não fazer o que tinha que fazer, que a palavra de Deus lhe recomenda. Por exemplo, a Bíblia diz assim: se você for entregar a sua oferta e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá com essa pessoa, te reconcilia com ela, aí volta e oferta. Aí pensa, quantas vezes você e eu obedecemos na íntegra essa instrução? Muitas vezes a gente, não, eu vou fazer depois. A gente vai e oferta, sem reconciliar. Porque reconciliar e fazer o que a palavra orienta dá trabalho. Às vezes, custa o nosso orgulho. Então, nós nos cercamos de justificativas. Não, não dá tempo. Não, outro dia eu faço. Não, a pessoa não vai entender nada. Não, sabe lá se ela vai aceitar. Nós nos enchemos de justificativas. E aí, o estudo de hoje é nos confrontando com essa questão da justificativa, dizendo exatamente o que é uma justificativa nesse sentido. É esconder o erro, é não querer tratar, é querer permanecer, continuar com relacionamentos rompidos, com a prática de alguma situação que você sabe que tem que tratar, que tem que fazer reparação, que tem que fazer o pedido de perdão, que tem que liberar o perdão, e por aí vai. Então, o final desse texto que eu li a respeito de justificativa, ele fala sempre muito comigo. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza. Deus tem compromisso com quem se arrepende. E por que fala muito comigo? Porque ao longo da minha vida eu usei muitas justificativas e uma das principais era justamente me vitimizando, me colocando como vítima. Não, eu não tenho condições de, por exemplo, em relação ao abuso. Não tenho como perdoar, porque eu fui vítima. Não tem quem passou pelo que eu passei. E aí eu me enchia de argumentos e de justificativas para não fazer o que eu precisava fazer para ser livre, para ser curada. E eu só fui livre e só fui curada quando eu obedeci. Então eu passei por vários ciclos sem conseguir ir a fundo, por exemplo, nessa questão de obedecer essa questão do perdão a quem me molestou, a quem abusou da minha inocência. Mas eu precisei fazer, eu precisei realmente obedecer para que eu fosse livre. Então Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, mas com quem se arrepende. Isso é muito sério. O que é um motivo? É aquela razão, a causa, o argumento, aquilo que eu vou usar para comprovar ou provar a veracidade de um fato ou de uma ação praticada. Então, o motivo é diferente de desculpa. A desculpa é a razão que eu uso como pretexto para eu me esquivar de alguma coisa ou de alguém. Então, nós temos motivos ou realmente nós usamos desculpas? Há momentos em que nós temos motivos. O Celebrando a Recuperação, por exemplo, ele nos ensina que nós vamos fazer, quando chegar na decisão de reparar, por exemplo, existem reparações que vão causar mais danos do que benefícios. Então, nesse caso, a gente não orienta que vá fazer o pessoal face a face, porque vai causar mais prejuízos, mais danos do que benefícios. Então, nós temos um motivo ali, há uma razão, há uma causa, há um argumento que realmente prova que eu não preciso, aliás, que eu não devo agir daquela forma. Mas, às vezes, não há motivo, mas eu tenho desculpas
que é justamente o que eu uso. Não, melhor não, porque eu quero, na verdade, criar ali pretextos para eu me esquivar. Então nós precisamos, o exercício de nós nos confrontarmos com a verdade é nós pensarmos o que eu tenho colocado como empecilho para obedecer são motivos ou são desculpas? Eu estou querendo só me esquivar e aí eu vou ter várias situações que de repente elas não são motivos verdadeiros, ou melhor, elas não são motivos que justificam mesmo, mas são desculpas para que eu não passe, porque eu vou me sentir constrangida, eu vou ficar com vergonha, são desculpas. Então temos que olhar com bastante calma. E aí vale essa reflexão. Você observou alguma área em sua vida na qual tem dado justificativas que vem atrapalhando os seus relacionamentos? Como assim, Jolene? De repente você tem um relacionamento e assim, gente, eu posso dizer de mim, né? Não posso contar outras experiências, mas posso contar as minhas. Eu já vivi situações dentro dos ciclos de recuperação em que eu precisei reconhecer, por exemplo, que em alguns relacionamentos que eram difíceis, é que eu me enchia de justificativas também, para eu não estabelecer padrões corretos naqueles relacionamentos. Ou para que eu não tivesse uma atitude de humildade para pedir o perdão, esperando que o outro sempre viesse. Sabe? Então eu precisei reconhecer as justificativas que eu dava para mim mesma, para que eu me mantivesse naquela posição. E o relacionamento sempre atrapalhado, bloqueado. Então, a gente consegue reconhecer se a gente realmente quiser buscar a verdade. Vou deixar para você 3 passos recomendados aqui no nosso estudo e por todo o nosso ciclo para destruir as justificativas. Primeiro, abandone a insegurança. Muitas vezes nós não fazemos alguma coisa que devemos fazer, que é correto fazer por puro medo. Medo, insegurança. Então, nós precisamos, mais uma vez, voltar e analisar por que eu não consigo obedecer a isso. Eu tenho um motivo ou eu até hoje trabalhei com desculpas? Qual é a raiz mesmo? O que está de verdade por trás do fato de que eu não consigo obedecer? É isso que a palavra me orienta. Será que são inseguranças que eu carrego? É porque eu já fui machucada, eu já fui magoada, alguém já me traiu, eu já pedi perdão e alguém disse na minha cara, não te perdoo, e agora eu não consigo mais fazer isso quando Deus me manda. Então, primeiro, abandone a insegurança. Segundo, faça a escolha certa. Obedecer é uma escolha. Fazer a escolha certa é fazer a escolha de obedecer. Mas é importante lembrar, você vai ter sempre o poder da escolha. Porque você pode, em relação a tudo que a palavra de Deus lhe orienta, obedecer ou não. Eu lembro que quando assim que eu me separei, eu passei 4 anos separada, mas não divorciada. E eu lembro que muitas pessoas, inclusive até pessoas bem próximas mesmo, e eu sei que não era com uma má intenção, mas assim, de maneira inadvertida até, eu acho que querendo mais me dar alguma força para que eu saísse, talvez, daquilo que elas achavam que eu estava vivendo, algum abatimento, alguma coisa assim. E algumas diziam, você já tem que ter um relacionamento, você tem que encarar um novo relacionamento. O seu ex-marido, ele já está em um outro relacionamento. Mas eu entendia, naquela época, que eu não podia, por causa da palavra. Porque, embora fisicamente eu estivesse separada, morando em outro, morando separado, já vivendo uma vida separada, e realmente meu ex-marido já com uma outra pessoa, eu não tinha esse direito. Não era assim que a Bíblia me orientava. E eu escolhi obedecer. Foi uma escolha. E eu escolhi tomar
nessa questão, em relação a essa área da minha vida, várias atitudes que não são as atitudes que a maioria das pessoas toma para si e muito menos apoia. Eu ouvi de muita gente que eu deveria fazer diferente, mas eu escolhi obedecer a palavra e eu não me arrependo. Claro que teve um custo, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Então faça a escolha e faça a escolha certa. Terceiro, seja autêntico, seja verdadeiro. Tratar com Deus a seu próprio respeito implica em que Deus ele espera de nós essa autenticidade. Davi ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, e não é porque ele não errou nunca, mas é porque ele tinha um coração quebrantado. E esse coração quebrantado, ele era totalmente autêntico. Diante de Deus, ele não vinha com nenhuma máscara. Ele não vinha com nenhum subterfúgio, ele não vinha com nenhuma justificativa. Deus dizia, faz assim, assim ele fazia. Deus dizia, olha, escolhe entre isso e isso. Ele não argumentava, e ele dizia para Deus, Deus, tu és justo, porque tu, sabe, o castigo que tu me deste é correto, porque tu és cheio de justiça, quem errou fui eu. A gente é muito cheio de justificativas, a gente quer justificar muito os nossos erros e nos vitimizar. Ah, não sei por que eu estou passando por isso. Você sabe onde você erra. Então, Deus não tem compromisso com vitimismo, sabe? Com essa coisa de querer chegar cheio de justificativa para dizer, Deus, eu por causa disso, por causa daquilo, fulano me fez isso, Não! Seja autêntico. Quebrante o seu coração, seja verdadeiro. Seja você mesmo. Acerte, erre, reconheça, viva a liberdade que o Pai tem para você. Como filho, você tem que... Uma das coisas que tem que ser verdadeiro, concluindo, né, a frase que eu ia dizer. Uma das coisas, sabe, gente, que mais me aborrece, não só a mim, mas a mim como mãe, ou qualquer, eu acho que pai e mãe, é quando os nossos filhos, eles vêm querendo justificar erros com coisas que não se justificam, sabe, querendo nos enrolar, querendo com máscaras, não dá. Mas quando alguém vem com o seu coração quebrantado, com o seu coração, um filho com o seu coração verdadeiro, humilhado, não tem pai, mãe que resista. Eu lembro de um fato que alguns anos atrás, minha filha adolescente e minha filha vivendo o auge da sua adolescência, momento que eu também, fase que eu também passei, que tudo que estava na minha mão, parece que eu não tinha controle, quebrava, sabe? Eu deixava as coisas caírem, eu sempre fui muito desastrada. E minha filha viveu esse momento também. E eu lembro que um celular que eu havia comprado, e era um celular novo, e eu lembro que eu estava no hospital com a mamãe, vivendo, né, estando ali com ela, cuidando dela, eu recebi uma noite uma mensagem, mãe, eu queria lhe pedir perdão. A mensagem já era assim. E era uma mensagem bem quebrantada. E ela reconhecia, ela dizia, eu não vou colocar nenhuma justificativa, ela dizia, não vou me justificar, eu não vou colocar nada, eu sou desastrada. Eu deixei cair o celular quebrou. Eu lhe peço perdão, eu não mereço. E aí começou. Gente, aquilo quebrou meu coração. Eu penso que se ela viesse com toda uma história, uma justificativa, o meu coração ia endurecer. Mas quando ela vem se desarmando, se reconhecendo, admitindo quem ela é, aí o meu coração se quebranta junto. Então, nós precisamos ser autênticos, sermos nós mesmos para o nosso papai. Obedeça a Deus e viva sem justificativas. Quando você chegar diante do Senhor, do teu Pai, fala com Ele sem justificativas, sem se justificar, mas dizendo, eu errei, eu pequei, eu preciso da tua justificação. Eu preciso que o Senhor me limpe, me perdoe e me justifique. A obediência, queridos, nos protege. Obedecer é melhor do que sacrificar, a palavra de Deus diz. E essa frase é uma frase que a gente diz tanto que ela acabou sendo uma frase de efeito, mas poucos a compreendem. Qual o contexto que ela foi usada na palavra?
Deus havia dito para Saul, dado um comando. Havia sido dado um comando por meio do profeta para o rei Saul. E o rei Saul, ele desobedeceu o comando do profeta. Quando o profeta chegou até o rei Saul e falou com ele, olha, você não fez como Deus lhe mandou. Você fez diferente, você fez o contrário. Não era para ser assim, você não podia ter feito assim. Saul não teve, como Davi tinha, essa hombridade de dizer verdadeiramente eu errei, eu desobedeci mesmo. Não, ele justificou a desobediência dizendo não, mas eu fiz assim porque eu queria adorar ao Senhor, eu queria sacrificar a Deus. E é quando a palavra diz, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Deus queria a obediência e não o sacrifício. E Deus reprova o sacrifício porque não houve a obediência. Então, queridos, a obediência nos protege. Você quer ser protegido? Obedeça. Obedeça. Quando eu estava falando sobre a minha história, na decisão que eu tomei de obedecer a palavra, me guardar, mesmo estando separada, mesmo, sabe, mas não. Eu quis obedecer a palavra, me manter em santidade em relação a essa questão de relacionamento afetivo, porque eu ainda era casada, mesmo que não vivesse com a pessoa, eu fui protegida. Deus me protegeu de muitas coisas e Deus me ampliou. Eu tenho convicção disso, eu tenho provas na minha vida do quanto Deus me ampliou, porque eu obedeci. Porque eu obedeci. Então a obediência nos protege. Deuteronômio 6:25, ele traz a nossa conclusão de hoje. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. A obediência, ela é como uma capa de proteção. E a palavra de Deus diz que ela vai ser a nossa justiça. Por isso que Jesus disse lá no... E aí nós começamos com a palavra dele. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aquele que me ama, eu também o amo. E ele vai ser amado por meu Pai. Eu também o amarei, eu me manifestarei a essa pessoa. É a obediência que faz isso. Pergunta para nós hoje, para você meditar, refletir, conversar com o seu confidente e também registrar no seu diário de recuperação. Como você tem tratado os seus erros? Você apresenta justificativas para continuar errando ou para não fazer o que tem que fazer? Retratar, pedir perdão? Diante de Deus você chega cheio de argumentos e justificativas? Ou você já vai quebrantado, verdadeiro, se assumindo e assumindo os seus erros? Como é que você trata os seus erros com as pessoas? Porque isso implica no nosso relacionamento com Deus, mas também com as pessoas. Como é que você trata como é que você trata e se retrata com as pessoas? Jogando para elas a responsabilidade. Nós, como pais, sabemos como fazer isso. Eu gritei porque você foi. Eu fiz isso, eu me descontrolei, eu chamei o palavrão, eu falei, eu gritei com você, eu te xinguei por causa disso, disso, disso. E a gente justifica. Dificilmente nós... Não, foi um descontrole meu. Você tem a sua parte, ela é sua, mas não é a justificativa para o que eu fiz. Então, como é que a gente trata os erros? Quando a gente vai, por exemplo, pedir perdão, tem gente que vai pedir perdão, mas ele vai tão focado em justificar que o perdão acaba saindo mais acusação para o outro do que um pedido de perdão. Então, nós precisamos exercitar isso com Deus, com as pessoas. Comece com as pessoas mais próximas de você, porque vai chegar um momento que você talvez vai precisar fazer uma reparação mais difícil. Quanto mais desarmado você estiver de justificativas, melhor para você. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitórias em nome de Jesus.